Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o tema é intenso. Gênesis capítulo 19. Vamos usar algumas bíblias de estudo ótimas para entender melhor. A ideia é desvendar a história de Ló em Sodoma, sabe? A chegada dos visitantes, a destruição da cidade e aquele final controverso com as filhas dele. Vamos mergulhar nisso. Com certeza. É um capítulo, olha, cheio de contrastes, né? Hospitalidade versus, uma hostilidade extrema, tem julgamento divino, salvação no último minuto e termina de um jeito que levanta muitas questões morais com ecos para o resto da Bíblia. Isso. Bom, tudo começa com Ló ali, sentado na porta da cidade de Sodoma. Chegam dois visitantes e ele insiste, né, para que fiquem na casa dele. Oferece lavar os pés, comida, um banquete. Era importante isso na cultura, certo? As notas até dizem que ele teve que insistir bastante. Sim, muito importante. A hospitalidade era um dever quase sagrado no Antigo Oriente. Protegia o viajante, o estrangeiro, era fundamental. A atitude de Ló lembra um pouco a de Abraão no capítulo anterior, Gênesis 18. Embora talvez Ló tenha hesitado um pouquinho mais no início, como você disse. Mas essa hospitalidade dele vai bater de frente e feio com o resto da cidade. E como? Aí a coisa fica tensa mesmo. O texto diz que todos os homens da cidade, jovens, velhos, todo mundo, cercaram a casa. Uma imagem forte, né, sugere que a coisa estava bem generalizada por lá. E eles exigem que Ló entregue os visitantes para eles, para conhecerem. E aqui as notas de estudo são bem diretas, né? As fontes que a gente viu, elas explicam que esse conhecer não era nada inocente. Era intenção de violência sexual mesmo. Exato, violência sexual coletiva. Isso muda tudo sobre como a gente entende a maldade de Sodoma. Não era só, falta de boas maneiras. Era uma agressão planejada, violenta, contra hóspedes que deveriam estar protegidos. Uma quebra total das leis da hospitalidade e do respeito básico. E a reação de Ló, nossa, chega a ser desconcertante. Para proteger os hóspedes, ele vai e oferece as próprias filhas virgens. Ele fala algo tipo, olha, façam o que quiserem com elas, mas não mexam com esses homens, eles são meus convidados. É pesado ler isso. Como é que a gente entende uma coisa dessas? É realmente perturbador. As notas de estudo tentam contextualizar. Uma das fontes classifica como um compromisso moral, extremo, desesperado. Alguns acham que isso mostra o quão sagrado era proteger o hóspede para ele. Outros veem como uma falha moral do próprio Ló, talvez influenciado pela cultura local, ou até um reflexo do baixo valor dado às mulheres na época. Difícil, né? Muito. De qualquer forma, é uma escolha eticamente complicada, para dizer o mínimo, e os homens recusam, queriam os visitantes mesmo, e ainda ameaçam Ló por ser estrangeiro e querer dar palpite. Nesse momento de tensão máxima, os visitantes agem. Aí fica claro que não eram viajantes comuns. Eram anjos. Eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e... pronto. Ferem os homens lá fora com cegueira. Uma nota até sugere que talvez não fosse cegueira total, mas uma confusão visual tão grande que eles não achavam mais a porta, ficavam se esbarrando. É a intervenção divina direta. Ali a coisa muda de figura. A maldade foi exposta e freada por um poder maior. Isso salva eles na hora, mas já prepara o terreno para o julgamento final da cidade. A conversa muda. Não é mais proteger hóspedes, é salvar a própria pele. Os anjos avisam, vamos destruir este lugar. O clamor contra eles chegou até Deus. E mandam Ló tirar todo mundo dali. Genros, filhos, filhas, quem fosse dele. A urgência é total. Mas Ló, ele parece que demora. Uma das notas destaca essa hesitação. Depois de tudo que ele viu, por que essa demora para fugir? É um detalhe interessante psicologicamente falando. Mesmo sabendo da destruição, com os anjos ali falando, Ló parece meio paralisado. Talvez pelos bens, né? Tinha se estabelecido ali. Talvez pelos laços, mesmo com gente condenada. É compreensível de certa forma essa dificuldade de largar tudo, mesmo um lugar ruim. Faz sentido.
É tão sério que os anjos precisam pegar Ló, a esposa e as duas filhas pela mão e arrastar eles para fora da cidade. Literalmente. E o texto diz que isso aconteceu por causa da misericórdia do Senhor para com ele. E tem mais uma coisa que uma das notas aponta: essa salvação está ligada a Deus ter se lembrado de Abraão. Ou seja, aquela conversa de Abraão com Deus no capítulo anterior, negociando pelos justos, parece que teve efeito direto para salvar Ló. Exatamente. A salvação de Ló não é isolada. Faz parte da história maior da aliança com Abraão. A ordem dos anjos é clara. Fujam para as montanhas. Não olhem para trás, não parem na planície. Olhar para trás seria como se prender ao passado que estava sendo julgado. Mas Ló, de novo, ele hesita, ou negocia, né? Ele fala que não vai dar conta de chegar nas montanhas, que tem medo de morrer, e pede para ir para uma cidadezinha ali perto, Zoar. Argumenta que por ser pequena, talvez fosse poupada e ele estaria seguro. E Deus aceita. É surpreendente essa negociação. Mostra a fé meio vacilante de Ló. O medo ainda presente. Mas também mostra Deus ouvindo, sendo flexível, mesmo no meio do juízo. E Zoar, que quer dizer pequena, é poupada por causa de Ló. Assim que ele entra lá, seguro. Aí sim a destruição começa. E que destruição! A Bíblia descreve Deus fazendo chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. É uma imagem de aniquilação total. Cidades, planícies, gente, até as plantas. Tudo consumido. Juízo absoluto. Um dos retratos mais fortes do juízo divino no Antigo Testamento, sem dúvida. E no meio dessa fuga, com o mundo caindo atrás deles, vem a tragédia pessoal. A esposa de Ló. Contrariando a ordem clara, ela olha cá atrás. E vira uma estátua de sal. Uma imagem muito forte, né? O que as notas dizem sobre isso? Por que sal? As notas que consultamos refletem sobre isso. Pode ser o castigo direto pela desobediência, a ordem foi explícita, ou pode ser algo simbólico, um desejo de voltar, sabe? Uma saudade, um apego àquela vida que estava sendo julgada. E o sal, naquela região perto do Mar Morto que é super salgado, seria uma imagem poderosa para isso. Algo que fica preservado na forma, mas sem vida. Um monumento do perigo de se apegar ao que Deus condena. Entendi. É o preço de olhar para trás em vez de olhar para frente, para a salvação. Enquanto isso acontece, a narrativa mostra Abraão lá longe, vendo a fumaça subir, confirmando a destruição e, indiretamente, a salvação de Ló. Bom, depois de sobreviver a tudo isso, a gente podia esperar um recomeço diferente, talvez. Mas a história de Ló, ela toma um rumo ainda mais sombrio. Ele sai de Zoar, com medo de ficar lá, apesar de ter sido poupada por causa dele, e vai morar numa caverna, isolado nas montanhas, só com as duas filhas. Pois é, esse isolamento vira o cenário do último ato bem trágico dessa história. As filhas dele. Talvez achando que o mundo tinha acabado mesmo, que não tinha mais homens para continuar a família. Elas chegam a uma conclusão bem drástica. A mais velha conversa com a mais nova e propõe um plano para preservar a descendência do nosso pai. As fontes que a gente consultou destacam essa lógica meio torta delas, né? Nascida do medo, do desespero, talvez de uma visão distorcida depois do trauma todo, e o plano é incesto. Sim, decidem embebedar o pai. 2 noites seguidas. Cada noite, uma delas se deita com ele. O texto faz questão de dizer que Ló estava tão bêbado que não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Isso coloca ele numa posição passiva, sabe? Inconsciente do que estava acontecendo. É horrível pensar nisso. E como a narrativa trata a Ló aqui? Ele tem culpa, mesmo inconsciente? E as filhas? São vítimas ou agentes de algo condenável? Olha, a narrativa descreve o fato, mas não faz um julgamento moral explícito sobre Ló naquele ato. Ele está incapacitado pelo alto. O foco parece ser mais nas ações das filhas e no resultado. As motivações delas são apresentadas preservar a linhagem num cenário que elas viam como fim do mundo, mas isso não necessariamente justifica o método. O engano, o incesto, é uma situação moralmente bem complexa. O desespero levando a atos extremos. Mostra uma queda moral que continua mesmo depois de terem sido salvas da destruição. E o resultado direto
é que as duas filhas engravidam do próprio pai. A mais velha chama o filho de Moabe, a mais nova de Ben-Ami. As notas de uma das bíblias de estudo ajudam com os nomes. Moabe pode ter a ver com a expressão hebraica para do meu pai, né? Uma referência direta. E Ben-Ami, filho do meu povo. E aqui tem um ponto-chave que as notas ajudam a gente a pegar pensando no resto da Bíblia. Moabe e Ben-Ami são apresentados como os pais dos povos Moabita e Amonita, que eram vizinhos de Israel e tiveram uma relação assim complicada, muitas vezes de conflito. Contar a origem deles a partir de um ato de incesto, ligado ao engano nesse contexto pós-Sodoma, funciona para quem escreveu ou compilou essas histórias em Israel como uma forma de crítica, sabe? Uma espécie de polêmica étnica. Polêmica étnica. Explica um pouquinho mais. É basicamente usar a história de origem de um povo para comentar sobre ele, sobre a relação dele com Israel, descrevendo a origem dos moabitas, de amonitas, assim, incesto, engano, ligado de alguma forma a Sodoma através de Ló. A narrativa os diferencia e talvez até os diminua um pouco, em comparação com a linhagem de Israel, que vem de Abraão, Isaque e Jacó, da promessa divina. É como se explicasse as tensões futuras dizendo, olha a origem deles. Já foi complicada. Contrapõe totalmente com a linhagem de Abraão. Entendi. Faz sentido no contexto maior. Então, olhando para trás, para esse capítulo 19 todo, com a ajuda das nossas fontes, qual o quadro geral que fica? Vimos a hospitalidade de Ló contra a violência de Sodoma, vimos o juízo de Deus, a fuga quase forçada de Ló, ligada a Abraão, a tragédia da esposa dele, e esse final perturbador na caverna com Moabe e Amon. Qual a grande mensagem? Olha, Gênesis 19 é muito rico e complexo. Fala de justiça divina contra o pecado extremo, sim, mas também de misericórdia que resgata, mesmo que a pessoa hesite. Mostra a fragilidade humana. Ló era considerado justo para ser salvo, mas toma decisões péssimas e acaba envolvido em coisas terríveis, mesmo que passivamente no final. Mostra como o ambiente pode afetar a gente e como o desespero leva a medidas extremas. E, claro, estabelece essas narrativas de origem que vão ecoar, bastante depois, nas relações de Israel com os vizinhos. Ló é salvo, mas o pós-salvação dele é marcado por medo, isolamento e um legado bem complicado. Isso talvez deixe a gente com uma última reflexão, né? A salvação de Ló foi pela graça, ligada à aliança com Abraão. Mas a descendência dele, que surge logo depois dessa salvação, nasce de um jeito super problemático, bem diferente da linhagem da promessa. Então, como essa continuação da história de Ló depois do livramento faz a gente pensar sobre bênção, herança? Será que ser salvo de uma catástrofe garante um futuro tranquilo e reto? Ou as nossas escolhas, nossas fraquezas continuam moldando o caminho, mesmo debaixo da graça? Fica aí algo para a gente pensar sobre essa interação entre livramento divino, responsabilidade humana e as sombras que as nossas ações podem deixar.